Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique e esse é o episódio número 36 do podcast do blog Aparelho Elétrico. Bora ligar o aparelho. Tá tão vivendo essa questão do custo alto, de sobrevivência, que eu acho que tem uma consciência de que ou eu me uno com pessoas ou... Que eu chegava lá, tava fechado e tinha uma plaquetinha assim, fui surfar, hoje tem ondas, trabalho só de tarde. Aí o cara que quer aquele café pra dar um up antes do trabalho não tinha. Então tá, pessoal, batendo esse papo hoje aqui comigo está a designer do interior, a freelancer do interior, Dani Lima. E aí, Dani? Olá, freelancer caipira do interior. E pra fazer o contraponto tá aqui também o freelancer da capital, que é o Vinícius Campos. E aí, Vinão, tudo certo? Tudo certo, cara. Eu sou paulista metido, é isso? É primo cruzado. Você é o primo da capital, eu sou o primo do interior. E hoje a gente vai falar sobre ser freelancer na capital versus ser freelancer no interior. Já vamos lá, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico. Antes da leitura dos comentários, eu tenho alguns recados. Eu tenho que te dizer que agora o Aparelho Elétrico tem financiamento coletivo recorrente. É a Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico. Então, se você se identifica com o nosso conteúdo e quer que o Aparelho Elétrico continue operando com força total, por favor, pense em apoiar o Aparelho Elétrico. Os apoios começam em R$1 por mês e contribuindo com 5 por mês, você já tem acesso ao nosso grupo secreto lá no Facebook. E tem outras recompensas também. Para saber mais, é só acessar aparelhoelétrico.com/seja da liga. E não perca o Aparelho Elétrico de vista, meu jovem. Cadastra teu e-mail lá na newsletter do Aparelho Elétrico. É só acessar aparelhoelétrico.com e clicar no botão verde no topo do site. Assim é garantido que você vai ficar sabendo de todos os conteúdos que a gente publica. E você ainda recebe de graça uma cópia do e-book, o incrível manual do freelancer moderno, cara. Então não perde essa aí, vai lá e te cadastra. Um abraço aí pro Gureison, pra Mel Barduzzi, pro William Padrim, pro Psycho Natal e o DW Designer. Essa galera passou lá no iTunes, deixou 5 estrelas e um review muito legal pra gente. Se você ainda não fez isso, por favor, faça! Abra o seu iTunes ou o seu aplicativo favorito e avalie o Aparelho Elétrico com 5 estrelas. Isso é muito importante pra ajudar a gente a divulgar o podcast. Agora sim, vamos aos comentários. Lembrando que se você quer que seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse podcast, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse podcast que você está ouvindo agora e faz o teu comentário. Isso aumenta as chances de ele ser um dos mais votados e então a gente lê ele aqui. E se você não quer comentar, passa lá mesmo assim, pega algumas dicas com a galera que tá comentando e vota nos comentários que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. E o assunto do podcast anterior foi saúde, né? Sobre o tópico saúde para dar e vender. E quem ranqueou alto nos comentários foi a queridona da Andressa Meissner. Este podcast veio super de encontro com o meu tema do ano. Desenvolvi no braço, que uso do teclado, o combo bursite mais epicondilite mais tendinite. Que beleza, hein, Andressa? Como passei o ano fora, não tive como buscar médico e passei muito tempo com dias em que chorava de dor. Olha aí, galera. Ó a galerinha mais nova aí. Vamos prestar atenção na galera que já tá um pouquinho mais velha aí e já tá se ferrando, né, galerinha mais nova? Não vamos se ferrar também. Faz uns 3 meses que finalmente consegui orientação médica e tive que começar musculação para fortalecer braços, costas e abdômen. E olha que eu já fazia balé. Depois disso, realmente comecei a prestar atenção melhor na minha saúde durante o trabalho. Por mais que eu não consiga diminuir as horas dedicadas, tento manter pequenas rotinas para aliviar a sensação no corpo. Para aliviar a tensão no corpo. Antes eu fumava e o cigarro sempre foi uma desculpa para aquela pausa que no home office pode ser meio solitária ou até chata. Agora tenho evitado fumar ao longo da semana e substituí a pausa do cigarro pela pausa da cozinha. Não paro para comer, mas para cozinhar. São 10 ou 15 minutos
minutos que uso para fazer uma barrinha de cereal, um biscoito de aveia ou qualquer outra receita prática e que eu possa ir estocando. A vantagem é que aproveito essas pausas necessárias para cuidar da alimentação e evitar produtos industrializados e com muito açúcar, que me fazem muito mal, e ainda me ajuda a controlar o estresse. É isso aí, belo comentário da Andressa Meissner, né? Olha aí que belo relato esse da Andressa, né? De bursite mais epicondilite mais tendinite. Então, galera, fico alerta aí pros mais novos que ainda não tem nada, tão zerados. Prestem atenção aí no que vocês estão fazendo com a saúde. Senta direito nessa cadeira aí, rapaz, pra não ter problema depois, né? O Henricão aqui, eu já... Agora eu até levantei, eu que já tô todo ferrado das costas, até levantei aqui pra também prestar atenção, porque foi chocante esse comentário aí da Andressa. E vou te dizer que não para por aí, cara ouvinte. Tem mais também o comentário aqui do Johnny Anderson, que também é pavoroso, é o terrorismo. É engraçado, né? Porque a galera deve estar pensando assim, porra, os caras estão falando do assunto chato pra caralho, né? Saúde e tal. É chato, cara, mas vale a pena deixar o alerta aí, né? Pra você não se judiar ao longo das longas jornadas de trabalho, né? Mas olha aí, vamos pro comentário do Johnny Anderson. Descobri que tenho hérnias de disco e tive 2 crises recentes. A primeira parecia que eu estava carregando 2 sacos de cimento na lombar e não conseguia levantar o corpo. Me arrastei 3 dias trabalhando até conseguir ir no médico. Achava que era só um jeito e não dei importância. O médico me passou um medicamento paliativo e pediu uma ressonância. Eu tive que fazer essa ressonância também aí. A consulta foi marcada para 30 dias. Demorou mais 3 ou 4 dias para ficar legal. A última crise desligou minha perna esquerda. Caralho, eu gelei quando eu li isso aqui. A última crise desligou minha perna esquerda, com uma dose de dor absurda. Eu estava em Petrópolis no domingo de noite e na segunda de manhã, que deveria vir trabalhar, não conseguia andar. Olha aí, hein, Johnny? Puta, que foda, cara. Fui pro hospital de muletas. Lá um médico que já tinha tido hérnia foi mais gentil que o outro e me receitou medicação venosa ali mesmo no hospital. Conclusão, o que eu levei quase uma semana para recuperar na anterior, nessa foi numa tarde com a medicação. Mas já passei pelo especialista que confirmou as hérnias e receitou de início o RPG para ver se não precisa de uma cirurgia lá na frente. Coisa que não gosto e não quero porque não posso ficar sem trabalhar no momento. Tenho amigos que já operaram coluna e um deles ficou 9 meses afastado. Nasceu de novo. A hérnia pode ter vindo dos anos de skate. O movimento do skate surf, sem o trabalho para o fortalecimento dos músculos que sustentam a coluna, é um dos maiores culpados de hérnia na lombar. Olha aí, cara, não sabia. Sempre achei que fazer esportes fortalecia, né? E olha aí, então fica o alerta pra quem, né, anda de skate, né, e faz surf, né, e gosta de surfar, então pra se ligar. Mas vamos em frente. Mas tenho outros agravantes: sobrepeso, postura, joelho direito danificado, tornozelo esquerdo danificado. Tudo isso faz com que a gente compense o peso do corpo de forma errada, tentando aliviar uma dor ou limitação corporal. Fiquei bastante preocupado com isso tudo, porque com tornozelo, joelho e coluna ferrados, significa que daqui a um tempo não vou andar, né? Vou fazer as correções de postura com um RPG e assim que me liberar para exercícios, farei para perder um peso considerável. Apesar de ser grande e pesado, eu pratico esportes que gosto, não tenho saco para academia, mas vou ter que me acostumar. Aí o comentário do Johnny Anderson. Cara, na hora que ele falou que uma perna desligou ali, eu gelei, cara. Porque eu lembro também, quando eu comecei a suspeitar que eu tava com problema na coluna, eu lembro que eu saía do escritório, eu ia caminhando e sentindo que parece que as pernas não estavam firmes, assim, parece que não tinha força nas pernas. Eu conseguia ficar de pé, óbvio, nenhuma perna foi desligada, como o caso do Johnny aqui, mas eu sentia que elas meio que fraquejavam, cara. E o dia que isso aconteceu, eu pensei, putz, fudeu, preciso mesmo no médico pra ver o que tá acontecendo. Foda, não dá pra brincar, cara, a coluna não dá pra brincar, né? Eu tô até dando uma moral de cueca, que nem o pessoal diz, né? Tô fazendo um podcast aí pra falar de saúde e tal, a gente tá fazendo tudo isso, mas eu mesmo tô meio relaxado com a minha coluna aí, não tenho cuidado muito, não tenho feito alongamento e tal, e eu também comecei a cuidar dela fazendo RPG também, cara. Começou RPG e depois eu fiz fisioterapia. O RPG é um negócio meio louco, né? Te coloca deitado num negócio, numa tábua ali, e aí ela vai alinhando, né? Alinhando todo o teu corpo, né? Daí mexe a tábua onde tá o teu braço direito pro lado, mexe a tábua onde é que tá o teu braço esquerdo pro lado e vai te alinhando tudo, né? O RPG é isso, né? Fazer todo um realinhamento do teu corpo, né? E é bem curioso, assim, né? Porque no meu caso, o RPG, a moça foi lá e ela tirou fotos do antes e depois, assim, né? E como meu corpo tava torto, cara, no início. Enfim, galera, aí pelos comentários, né? Dá pra sacar que não dá pra brincar com a saúde. Aqui temos 2 relatos fortíssimos, mais os relatos que a gente já comentou também no podcast, né? Do que aconteceu, porque a gente descuida da saúde. Então fica aí o alerta, né? Cuide
cuide da sua saúde, meu jovem, pra depois não ter que pagar mais caro lá na frente. E esses então foram alguns dos comentários sobre o episódio número 35, Saúde para Dar e Vender. Se você quer conferir mais comentários da galera ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio Saúde para Dar e Vender e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Dito isso, partiu pra pauta de hoje. Já que hoje em dia tudo acontece pela internet, ainda vale a pena bancar o alto custo de vida de morar em uma capital? Isso não representaria uma perda de competitividade do freelancer que mora na capital em relação ao freelancer que mora no interior, onde o custo de vida é mais baixo e ele então pode praticar preços mais acessíveis? Então, será que é um bom negócio ou um mau negócio morar na capital? Vamos começar contextualizando um pouco aí, vamos perguntar pra Dani, como é que é pra ti ser freelancer numa cidade pequena aí no interior do Rio de Janeiro? Pra mim, hoje, ser freelancer numa cidade menor é o ideal, assim. Porque pro meu momento de vida, agora que eu tenho filhos, né? Então faz muito mais sentido eu estar num lugar com mais tranquilidade, onde realmente o custo de vida é muito mais acessível, né? Educação é uma coisa muito custosa nas capitais, é muito caro. Normalmente no interior você consegue educação de qualidade, é um custo muito mais acessível. Em termos de custo de vida, hoje faz muito mais sentido pra mim. Agora, é engraçado que eu não tenho nenhum cliente da cidade onde eu moro. Então, uma coisa que eu tô tentando consertar, assim, mas hoje eu tenho clientes de vários estados do Brasil e não tenho nenhum cliente da cidade que eu moro. Eu acho que o fato de eu ter morado na capital do Rio de Janeiro, eu morei no Rio de Janeiro durante bastante tempo, minha vida, eu cresci no Rio de Janeiro, trabalhei por muito tempo no Rio de Janeiro, e isso me gerou uma rede de contatos que hoje me é muito útil também. Morando aqui no interior, mas ainda tendo esses contatos no Rio de Janeiro. A minha história tem um pouco desse misto, assim, de eu estar agora no interior, mas de ter passado um tempo na capital. Mas tu já tava na capital e quando tu tava na capital tu já era freelancer ou não? Quando tu tava na capital tu trabalhava como funcionário? Na capital do Rio de Janeiro eu era funcionário, eu era CLT. E aí eu me mudei para Vila Velha, no Espírito Santo, que é uma cidade bem menor do que Rio de Janeiro, mas é Grande Vitória, então é meio centrão ali do Espírito Santo. E aí lá eu comecei a trabalhar como freelancer. Eu consolidei mais a minha carreira de freelancer depois que eu vim aqui para a Serra do Rio de Janeiro. Mas eu já fazia trabalhos freelancers quando eu morava em Vila Velha, no Espírito Santo. E era isso, era para muitos contatos de São Paulo e do Rio de Janeiro. E como é que tu planeja agora essa questão de formar tua carteira de clientes aí na cidade onde é que tu tá? Uma coisa legal é que a cidade onde eu tô morando, ela tem um evento anual de design. Por acaso, tem muitos designers morando aqui. Designers bons, designers de nome, assim. Muito do setor moveleiro também. Não são fortes no design gráfico, são mais fortes no setor moveleiro, mas esse pessoal tá se juntando. Tem um evento de design todo ano. E aí, então, trazendo outras áreas. Eu me juntei a esse grupo esse ano, participei da exposição com a parte de design gráfico. E aí, nesse grupo, eu tô movimentando um pouco para encontrar clientes aqui na minha cidade, porque aqui também tá com a indústria de cerveja artesanais, está crescendo muito aqui, que são clientes em potencial. E são clientes que, com quase toda certeza, estão contratando serviço fora daqui, sem saber que existem aqui profissionais que podem atendê-los. Então, através desse grupo, de alguns encontros, eu tô tentando cavar uns clientes por aqui. Mas é uma coisa até, cara, que eu penso se eu quero mesmo. Eu acho que seria bacana, eu tô correndo atrás, mas tem uma coisa que eu gosto muito, é de atender meus clientes remotamente, de atender de dentro da minha casa. E um cliente aqui da cidade, talvez ele fizesse questão de que eu fosse uma reunião presencial. É uma reunião num cliente na minha cidade, eu não vou morrer por causa disso, mas eu tenho consciência de que, cara, eu gosto muito de estar dentro do meu escritório, atendendo remotamente. Se eu tô a fim de atender um cliente aqui, eu sei que eu vou ter que passar por esse obstáculo, assim, cara, eu vou fazer uma reunião presencial, né? Mas é uma coisa que não rolou ainda. Vamos fazer um paralelo com o Vinão aí. E aí pra ti, Vinão, como é que é ser freelancer numa capital, tu que já correu o mundo aí? Pô, cara, na verdade, eu sou de Santos, né, que também é litoral, mas comparado nessa situação, né, fora da capital, onde estão os grandes clientes, eu só vim pra cá, assim, depois estava com 19 anos quando eu vim pra cá. Eu tenho uma percepção, assim, eu nunca tive muitos clientes em Santos, nunca mantive depois também. E São Paulo, realmente, assim, aqui pelo menos, né, funciona muito fácil essa questão de network. Então, uma pessoa indica outra, é uma outra mentalidade, né, que talvez em Santos eu não teria tantas oportunidades, né, que nem eu tenho hoje. Isso, assim, de localização, interior ou capital, cara, eu acho que na verdade é só a primeira
primeira fagulha, né? É o primeiro contato, assim, que você começa a criar uma rede. Porque depois que você cria, igual a Dani, cara, não importa onde você tá mais. Se tá no Rio, se tá no interior do Rio, tá em São Paulo, tá no outro lado do mundo, né, cara? Hoje, tipo, isso já tá meio quebrado, né? Eu acho que talvez tenha a ver também com o perfil do seu trabalho também. Eu sei que a coisa de eu atender sempre meus clientes remotamente, isso às vezes é uma barreira para alguns clientes. Eu sei que esses clientes não vão ser meus clientes, porque eles, né, eles têm essa vontade da reunião presencial. Não sei se dependendo, né, às vezes da forma da pessoa trabalhar, o tipo de coisa que ela trabalha, se existe mais essa necessidade de ter uma reunião presencial, a coisa do interior pode dificultar. Uma coisa que eu já ouvi, e eu tenho essa impressão também, é que os clientes de São Paulo, eu não tenho muitos clientes de São Paulo, da cidade de São Paulo, são clientes que meio que fazem essa questão do atendimento presencial, de você ir até ele, sabe? Então, provavelmente porque, né, são clientes que você tem uma demanda muito grande de serviços aí, né? Então, assim, o cara, você meio que vai até o cara, meio que corre atrás dele. Então, acho que é uma característica só, né? Você quer atender os clientes de São Paulo, você tem mais clientes, o que você faz, tu vai ter mais clientes de São Paulo, talvez seja mais difícil você atender de forma remota. Eu acho que, na verdade, talvez por aqui tem muita gente trabalhando, cada coisinha que você dá para esse cliente é um diferencial. Então, às vezes, entre concorrer com uma pessoa remota, uma pessoa que, tipo, tá disposta a atravessar a cidade para te encontrar, talvez na hora de decisão esse cliente prefira, num primeiro momento, pegar um fornecedor que te encontra. Meus clientes, assim, tem alguns que eu encontro, é tudo uma rede que já me conhece, meio que gira em torno disso. Então, se aparece um novo, às vezes eu quero ir lá porque eu quero conhecer. Não é nem o contrário, né? Porque ele quer que eu tenha que ir lá. Eu tô afim de ir lá conhecer. Às vezes eu tô numa fase, como eu tô aqui, eu tô querendo ter relações mais físicas. Então, eu quero lá conhecer o escritório do lugar, a agência, ou o que for, porque eu tô afim dessa coisa que eu fiquei tanto tempo sem. Mas tem uma coisa, cara, pegando um link aí do que vocês falaram, acontecia muito do cliente me achar na internet, no Google, né? Sempre trabalhei muito essa questão de SEO e tal. E os clientes me procuravam ali porque queriam alguém de Porto Alegre. Mas em muitos casos, eu nunca olhei na cara da pessoa que me contratou. Isso que é curioso. Tipo, os caras foram no Google, procuraram um freelancer, um profissional em Porto Alegre. Eu atendi os caras e a gente nunca se viu. Tudo por e-mail. Eles poderiam ter procurado, sei lá, um freelancer em qualquer cidade do mundo. Só que existe essa segurança pra eles. Ah, não, se alguma coisa der errado, esse cara tá na mesma cidade que eu vou atrás dele. Mesmo que não tinha endereço meu no site, os caras não iam ter como me achar. Acho que existe na cabeça do cliente esse modo de pensar ou essa falsa segurança. Não, o cara tá na mesma cidade que eu. Ou é um resquício do que vem do passado ainda, né? Precisa de um cara pra imprimir um banner? Não, pega uma gráfica aqui de Porto Alegre, tá? Precisa fazer não sei o que, brinde, pega aqui de Porto Alegre. Precisa de um freelancer? Pega aqui de Porto Alegre. Será que não é uma questão de custo também? Porque, assim, isso não é mais verdade, mas durante muito tempo, né, o Brasil era Rio de Janeiro e São Paulo, né? Felizmente, isso não é mais exatamente assim. Mas hoje também tem uma percepção, tipo assim, cara, eu vou contratar um cara de São Paulo, do Rio, esse cara é mais caro, a empresa é mais cara. A agência que trabalha em São Paulo, a agência que trabalha no Rio, elas são mais caras. Então, de repente, o cara que tá no Sul, assim, pô, se eu pegar uma empresa aqui do Sul, eu acho que ela vai estar mais compatível, né, com os valores que eu pratico aqui no meu negócio, com os valores que são praticados aqui no Sul, e não aqueles valores de Rio e São Paulo. Será também que o cara não pensa assim? Com certeza. Acho que faz total sentido, né? Eu lembro de que já fiz também trabalhos pra cidade onde eu cresci aqui, que é Venâncio Aires, no interior do Rio Grande do Sul, e contatos meus de lá pediam um orçamento e já falavam assim, tá, mas não me vem com preço de Porto Alegre. Só que, cara, a minha operação tá em Porto Alegre, né? As contas que eu pago estão em Porto Alegre, né? Tipo, condomínio, luz, né? Internet, tá tudo aqui. É o custo daqui, né? Não tem como tu, vou fazer um preço de interior pra ti, é como se a gente pudesse escolher. Não, a gente tá, né? Tá dentro de uma esfera que a gente precisa fazer jus a ela, né? Pra gente se manter ali. Essa é a realidade de quem tá trabalhando no Rio e São Paulo também, né? Freelancers também, mas quando você pensa em empresas, tipo assim, cara, essas empresas elas têm que sustentar uma estrutura em cidades que são muito caras. Isso tem um custo, obviamente, né? O escritório lá, bonitão, na Berrini, em São Paulo, que o cara tem um custo. Isso vai se refletir no preço dele, é óbvio. Eu acho que, assim, o melhor cenário, até visando que nem os nômades pensam, quem trabalha viajando, assim, é você procurar, que nem nessa semana postou o texto sobre viver freelancer em Israel, né, cara? É uma cidade cara, perto do que é possível. Dá pra viver na Europa por muito menos que aquilo. E, na verdade, os freelancers, assim, desses que são viajantes, cara, é procurar uma base que te dê boa qualidade de vida. Não é assim, eu vou viver mal, não. É uma qualidade de vida boa, com bom custo, só que aí você ganha e você tem clientes de um lugar que seja, tipo, Londres, lugar caro, né? Que nem aqui em São Paulo, tem muita gente que tá saindo de São Paulo porque é muito caro viver aqui, né? O Rio também é muito caro. O Rio eu acho mais caro que São Paulo. E, assim, a pessoa tá morando na cidade aqui próxima. Se você tem que ir pra São Paulo só 2 vezes por semana, por que você tem que morar em São Paulo 7 dias? Tem muita gente fazendo essa conta que não vale a pena, mesmo que não é um freelancer, que nem o nosso público aqui, mas sei lá, um cara que é advogado,
advogado, contador, pessoas que não têm a necessidade física de estar aqui, numa capital, né? E eu até pra mim também, que eu tô aqui, já fico assim, que nervoso de estar aqui, porque eu gosto da cidade, tem muita coisa aqui legal pra fazer, tal, mas só que não justifica. A Fran, que grava com a gente, encontrei com ela aqui, tá alucinada, curtiu pra caramba aqui a cidade, curtiu Santos também, mas cara, se viver aqui eternamente, assim, né, a um custo muito alto, é muito foda. Não é um custo financeiro só, né? Eu acho que tem um custo emocional, assim. Agora, eu acho que tem um fenômeno, digamos assim, se a gente pode chamar assim, acontecendo mesmo das pessoas saindo dessas capitais e indo morar nas cidades meio satélites. Aqui no Rio, a diretora da escola dos meus filhos comentou que ela tem recebido muitos pais ali que estão saindo do Rio de Janeiro, abrindo mão de certas coisas para vir morar aqui e viver aqui. Eu acho que isso não é uma coisa isolada aqui, não. Eu acho que isso tem acontecido. São Paulo e Rio, talvez no Sul também, né? O pessoal saindo das capitais do Sul e indo morar nas cidades perto. Que é exatamente isso que você falou. Uma coisa que eu adoro na cidade que eu moro é que, cara, eu tô pertinho do Rio, eu tô a 1 hora do Rio. Então, a gente faz os eventos culturais no Rio de Janeiro. Se acontecer de eu ter um cliente no Rio que faça essa questão, tipo assim, que Paixão, eu gostaria que você viesse aqui conhecer, ou você viesse aqui um dia pra conhecer, eu posso fazer, se eu achar que vale a pena, que se é um cliente legal, eu posso fazer. Mas eu não estou lá no dia a dia do Rio de Janeiro, né? Não tô naquele estresse que o pessoal do Rio de Janeiro tá vivendo, né? Nem naquele calor infernal que eu sempre odiei, na verdade. Eu acho que isso tem acontecido em muitas regiões do Brasil. E eu acho muito legal, porque essa coisa que era no começo dos anos 90, acho que ainda era assim, né? Que o Brasil é Rio e São Paulo, cara, não dá, é um país gigante, né? A economia tem que ser movimentada no país inteiro, em todas as cidades. Não dá pra ficar concentrado, né, em 2 cidadezinhas ali, não é viável isso. Não é viável, assim, pra quem vive disso, e até acho que para as empresas também não é bom, porque todo mundo quer expandir. Se abre uma empresa, você tem que estar fechado a um mercado, né? Tipo, da minha cidade. Você não sobrevive assim. E acontece o que aconteceu com o Rio e São Paulo, né? Inflaciona pra caramba tudo. Rio, principalmente, que é menor, a coisa é concentrada ali na Zona Sul, fica tudo absurdamente caro. Mas, Vini, me diz uma coisa, cara. Tu tava falando aí um pouco que tu tá levemente desconfortável com São Paulo. Tu conseguiria morar numa cidade do interior, assim, tipo, de 190 mil habitantes? É que assim, eu nunca morei no interior aqui no Brasil. Mas a Itália, por exemplo, que eu morei, cara, é um grande interior. Só que é um interior, cara, que você não se sente assim, tipo, não tenho nada. Tipo, se eu quiser comprar uma coisa, eu quiser um mercado com não sei o que, eu tenho que ir na capital buscar. Se eu morando no interior, que eu tenho uma qualidade de vida, que eu possa ir fazer minha compra que eu quero, que eu tenho o meu lazer, que eu tenho as coisas que eu busco, cara, eu não tenho por que viver numa capital. Eu não digo assim, tipo, sair todo dia, algo assim, não é isso, tipo, ou ter os melhores restaurantes, não, é tipo, eu ter minhas coisas, assim, sabe, que eu preciso pra viver. Eu não sei aqui no Brasil, no interior, como é nos interiores das pessoas, mas tem muita gente que mora no interior, que tá fazendo com que o seu interior fique bom, né? Uhum. Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem muita gente indo pra Jundiaí, que é uma cidade próxima aqui, é menos de 1 hora daqui. Tá tendo muito movimento de pessoas que estão indo que são da capital, que foram pra lá e viram necessidades e viram que tem um público meio de São Paulo e estão construindo mercados ou bares ou coisas para que aquele mercado também se movimente e cresça. O problema é quando importam também o trânsito, importam tudo de ruim também. Cara, o progresso ele não acontece sem essa bagunça, assim, né? Você não faz uma omelete sem quebrar uns ovos. Isso tá acontecendo aqui na minha cidade também, é bem notório. E assim, tem acontecido muito evento. Cara, todo final de semana tem alguma coisa acontecendo. E é uma cidade pequena, assim, não é uma cidade super pequenininha, é uma cidade que tem uma estrutura, ou seja, eu consigo ter uma boa internet, boas escolas, eu tenho um supermercado grande, tenho uma delicatessen, tem um negócio importado. Eu não tenho toda a estrutura que eu tenho no Rio de Janeiro, mas eu tenho uma estrutura ok. Mas pra tua carreira, Dani, sim, claro, tu já tá meio consolidada na tua carreira, né? Tu já tem uma carreira sólida, digamos assim, mas pra galera que tá nos ouvindo aí, que tem 20 anos, digamos assim, uma das coisas que me fez querer muito sair de Venâncio Aires era essa questão de... Quando eu saí de Venâncio Aires, eu fui morar em Florianópolis, ainda que é um pouco maior. E aí depois de Florianópolis eu vim pra Porto Alegre. Então eu consigo fazer uma comparação entre esses 3 pontos, né? Florianópolis era legal, tinha coisas que aconteciam lá, só que eu sentia que lá na época eu tava com 24 anos e eu queria cursos, eu queria palestras, eu queria eventos, e isso tudo tava rolando ou em São Paulo ou mais perto em Porto Alegre, né? Então não me instigava a crescer profissionalmente. E sim, Floripa também, claro, pegando já pelo viés de Floripa mesmo, a cidade, ela tem outro modo de operar, né? Eu lembro que Floripa, às vezes eu passava num café onde às vezes eu pegava um salgado, tomava um café antes de ir pro trabalho, tinha dias que eu chegava lá, tava fechado e tinha uma plaquetinha assim, fui surfar, hoje tem ondas, trabalho só de tarde.
Aí o cara que quer aquele café pra dar um up antes do trabalho não tinha, né? Tô falando que o cara workaholic talvez não se adapte. Tem gente que curte isso, né? Dizem que a Austrália é muito assim, né? Eu não fiquei tempo suficiente lá pra ver isso, mas a galera diz que lá é assim, né? Tipo, tem sol, vai pra praia, não tem esse negócio, não é o sonho americano, né? De tu chegar sem nada e construir o teu império. É o modo de operar, né? A mentalidade da galera é diferente, né? Mas o meu ponto é esse, é a questão de quem tá muito novo numa cidade do interior, talvez tenha que sair e ir pra uma capital pra buscar qualificação e tal, e fazer contatos, né? E de repente voltar. Se bem que agora tem internet, né? Eu acho que todo mundo deve ir pra capital, cara, mas embora antes que ela te consuma. A capital, que nem você falou, é a parte de cursos, de profissionalização, de conhecimento, de conhecer pessoas, de se conectar, né? De criar a sua própria rede, que nem a gente teve um programa sobre networking. Talvez no interior, não é que não tenham pessoas pra você se conectar, mas talvez sejam pessoas que não estejam atrás de conexões. Quem tá na capital tá tão vivendo essa questão do custo alto, de sobrevivência, que eu acho que tem uma consciência de que ou eu me uno com pessoas ou eu vou morrer. Algo assim. Você vai falar que o paulistano é o cara mais simpático e solidário do mundo, né? Eles se unem pra fazer negócio. Mas, tipo, sentar num bar aqui sozinho e vai fazer amizade fácil, assim. Não vou falar que não é assim. Agora que tu tava falando antes, eu queria ter colocado, eu tô lendo o livro do Facundo Guerra, né? Tô com o livro aqui do lado, Empreendedorismo para Subversivos. E ele fala assim, cara, e é bem legal, e ele fala que uma das queixas dele a respeito de São Paulo é isso, tu conhece uma pessoa e a pessoa meio que no queima-roupa já te pergunta assim, o que tu faz? Daí ele brinca que se tu é um contador e tu tá num evento super cool e tu diz que tu é contador, tu quase, né, tu é, só falta ser chutado lá de dentro. Cara, mas o pior é que São Paulo é isso mesmo, cara. São Paulo, ninguém pergunta quem você é, tal, nesse sentido, mas o que você faz? Porque automaticamente todo mundo aqui pensa assim, será que essa pessoa pode me ajudar em algo que eu preciso? Ou será que eu consigo ajudar ela? É meio que isso acontece o tempo todo aqui, é muito rápido. Pra quem tá começando, cara, aqui São Paulo é um lugar incrível por isso. Não digo por capital, não sei como é que é no Rio ou Porto Alegre, mas São Paulo é muito assim. Mas, cara, depois você vai sendo engolido, cara. Porque vai chegar um tempo que você vai olhar com seus 20 e tantos anos, cheio de sede, sangue nos olhos e tal, e você vê a placa do cara que foi surfar e não tá com o lugar aberto, e fala assim, puta, que idiota, tá perdendo dinheiro. Aí você chega lá com seus 30 e tantos anos, já meio cansado, já assim, e você vê o cara surfando no meio da tarde e fala assim, puta, quero ser esse cara. É momento, cara. A capital é legal realmente pra você construir, não só networking, mas também pra você construir referências e pegar um ritmo também. Porque uma coisa, eu também tive o impacto ao contrário, porque eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu trabalhava numa agência web, naquele momento em que web era, né, quando a bolha da web estourou, eu tava trabalhando com isso, então era um ritmo, assim, antenado do que tava acontecendo no mundo naquele momento, né? E aí eu saí dessa empresa, me mudei pra Vila Velha, fui trabalhar numa empresa de publicidade e era outro ritmo, e não era nesse sentido, assim, tipo assim, é um ritmo mais legal, mais tranquilo, não era isso, tinha uma falta de compromisso do pessoal que trabalhava na agência que me deixava maluca, que eu não conseguia entender aquilo, tipo assim, poxa, a gente não trabalha aqui, então vamos fazer, né, vamos trabalhar aqui, e não tinha, mas era uma coisa que não existia, assim, na agência que eu trabalhei em uma agência lá, né, eu conheci algumas outras pessoas, mas eu trabalhei em uma agência, pode não ser uma realidade, mas eu conversei também com um amigo que era professor lá na Federal do Espírito Santo, na UFES, e ele falava muito isso, tipo assim, a dificuldade também do pessoal que tá aqui, isso foram 13 anos atrás, o Espírito Santo mudou um pouco já, mas eles têm pouca referência cultural, tem pouca coisa acontecendo, às vezes uma revista que você no Rio de Janeiro compra fácil, às vezes importada, uma revista mais legal, assim, os caras não têm acesso aqui, então eles ficam meio sem referência, né, no mundo que tá cada vez mais globalizado, você não tem tanto essa conexão com as coisas que estão acontecendo no mundo. Quando você vai para uma capital, se você é do interior, você vai para uma capital, ainda mais, né, em tempo de faculdade, isso é um oásis, assim, né, para você ver e aprender, e você ir para os lugares e conhecer e ver coisas novas, realmente abre na sua cabeça de um jeito muito legal que pode ser muito bacana pro futuro da sua carreira, não só necessariamente conhecendo as pessoas, né, mas experimentando esse ritmo mesmo, até para sacar, né, essa coisa, tipo assim, bom, esse ritmo agora não dá mais para mim, né, essa coisa de trabalhar de 7 da manhã, sei lá, 9, 10 da noite, esse ritmo não tá mais rolando para mim, até para entender isso, você precisa meio que passar por isso, né. Eu acho que essa casca que a gente cria, é difícil você, quando você tá num ambiente que não te pressiona, eu não gosto de falar que todo mundo tem que ver na pressão, tem que ver no estresse, tomando café e virando noite, e isso vai te tornar forte. Tá bem, vai te tornar forte, isso me ajudou muito em alguma coisa, vamos dizer assim, mas talvez você tenha que tomar cuidado que é uma casca realmente necessária, é uma casca que é importante você ter, talvez se você foi criado, que nem eu fui criado em Santos, e eu vim pra São Paulo pra fazer faculdade, porque não tinha um curso de design na minha cidade, né, já foi um motivo de eu vir pra São Paulo, e pô, a casca que eu ganhei em morar sozinho, em morar
longe dos meus pais. Isso me torna hoje um profissional melhor, uma pessoa melhor em vários sentidos, né? Eu acho que você se botar nesse desafio é muito importante para sua carreira. A capital te traz isso, só que é aquela coisa, né? Tipo, o interior também é um lugar que é cheio de oportunidade, justamente porque todo mundo vai embora. Eu acho até importante pontuar, porque assim, eu tô aqui no Rio, o Vini tá em São Paulo, o Henrique tá no Sul, mas eu acho que também quando a gente fala capital, não precisa ser necessariamente Rio e São Paulo. No Nordeste você também tem capitais que vão ser mais movimentadas do que o interior, sei lá, Fortaleza em comparação com as outras cidades, né? Ali em volta você vai ter mais movimento, mais coisas acontecendo ali. Então eu acho que não necessariamente, porque de repente alguém tá ouvindo e, sei lá, não tem essa vontade de morar no Rio e em São Paulo, porque tem um custo, não só financeiro, mas tem um custo emocional também você morar ali. Mas você pode ter essa experiência na outra capital do Brasil. No Sul tem muita capital legal de morar. Falam muito de Curitiba, né? Curitiba, dizem que é uma das melhores cidades do Brasil pra morar, né? Quando eu visitei, eu adorei Curitiba, cara. Mas olha só, é engraçado a gente pensar, né? Porque daí a gente começa a pensar em custo de vida, né? Tem essas plataformas de trabalho pra freelancer e tal, né? E aí o cara entra lá e tem um logo sendo feito a R$50, né? E aí muito freelancer fica puto da cara, né? Caralho, estão prostituindo a profissão, não sei o quê, estão desvalorizando. Só que também tá todo mundo, né, competindo por o trabalho dos clientes lá, né? O freelancer, ele pode estar, esse freelancer que tá lá, que vai pegar esse trabalho por 50 pila, ele pode estar morando com os pais, ele pode ser estudante ainda e morar numa cidadezinha bem pequenininha, né? Pra ele, 50 pila daqui a pouco tá bem pago até, né, digamos assim. E é uma discussão complicada mesmo essa, porque tem toda a questão, obviamente, da valorização do trabalho que a pessoa faz, e por isso que os R$50, né? Que absurdo. Mas é o que você falou, porque às vezes, pra aquela pessoa, os R$50 nossa, por quê? Porque falta essa experiência, porque falta esse tempo de carreira, porque falta, de repente, essa noção dos custos das coisas, porque se você mora com seus pais é uma coisa, mas assim, eu não sei onde você mora no Rio de Janeiro, mas eu acho que em nenhum lugar do Rio de Janeiro, nenhum lugar do Brasil, você vai conseguir bancar seu aluguel, sua comida, tipo assim, cobrando R$50. Entendeu? Então, ter essa noção também dos custos das coisas, de que aquele é seu trabalho, que aquele, por ser seu trabalho, ele precisa te sustentar. Mas precisa vir junto com essa experiência. Eu acho que acontece muito também, porque exatamente por isso que você está falando. O cara mora no interior, né? As coisas são muito mais baratas. R$50 em São Paulo tem um valor, R$50 aqui onde eu moro tem outro valor, porque compra coisas diferentes. Então, a gente não tem também a mesma percepção sobre o que é R$50. Por isso que eu acho que não é uma discussão tão preto no branco, né? Eu concordo com a coisa da valorização da profissão, mas eu acho que a gente tem que entender que o nosso mercado de freelancer, ele precisa amadurecer. E essas discussões, assim, tipo, são capital, interior, todos os podcasts que a gente faz aqui, a ideia é essa, né? Amadurecer esse mercado para começar a entender disso, né? A gente é um mercado, portanto, nosso trabalho precisa sustentar a vida que a gente deseja. R$50 não sustenta a vida de ninguém, né? Mas eu acho que essa questão do valor, que cada lugar tem seu valor, eu acho que isso influencia na tabela de custo, claro, né, da pessoa. Só que aquilo que a gente conversou, você tem que cobrar, às vezes você tem que refletir, né? Pô, que nem o Henrique falou, vem um cara de São Paulo e cobra do Henrique, o Henrique pensa assim, não, eu vou cobrar o preço de São Paulo. Aí vem um cara do, sei lá, de São Leopoldo, interior de Porto Alegre, e liga pra você que é de Porto Alegre e você fala assim, não, eu vou ter que cobrar no mínimo o valor de Porto Alegre. A gente, como do lado que cobra, a gente quer sempre cobrar o mais caro possível, né? Até porque a importância daquele trabalho, né? O valor, acho, daquele trabalho é diferente, se ele vai ser usado numa área onde ele é mais valorizado, não é? Eu ainda não faço isso, não. O meu preço, ele é o mesmo. Eu diferencio mais, comecei a diferenciar pelo perfil do cliente, ou seja, é o profissional autônomo ou empresa. Então, é o perfil do cliente, não necessariamente onde ele está, ou o quanto ele pode pagar. Obviamente, se ele vai me contratar, ele tem que poder me pagar, mas não necessariamente o quanto de verba ele tem. Mas é uma coisa que eu penso, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, não. Eu tenho dúvidas. A princípio, eu pratico o mesmo preço se o cara é de São Paulo, do Rio, de qualquer lugar me escrever, é o mesmo preço, porque pra mim vai ser a mesma dedicação, sabe? Independente de onde aquela marca vai aparecer. Eu direciono a minha carreira para trabalhar com clientes pequenos e médios. Eu nunca trabalhei para uma Coca-Cola, né? Algo assim, uma empresa muito grande. Para uma empresa dessa, talvez eu acho que eu cobrasse mais, não que vocês falaram, tipo assim, a responsabilidade ser maior, mas eu acho que uma empresa desse porte talvez vai esperar mais disponibilidade de mim. Com clientes menores, eu tenho mais flexibilidade de conversar. Tipo assim, cara, não, eu não posso te atender hoje porque meu filho tá doente. Acho que a gente vai fechar aqui se a gente falar assim, ó. Eu acho que cada situação tem que ser analisada em diferente. Eu não acredito
muito em preço tabelado. Isso que eu quero dizer. Concordo, isso eu concordo com você. Eu fiz uma tabela, entre aspas, pra mim. Assim, a minha forma de tratar. Nesse parâmetro de capital interior, eu acho que muda muito até onde você desce o seu valor, que nem para trabalhar com o interior, a gente sabe que tipo, é uma pessoa que tem um investimento menor do que na capital. Ele vai ter um retorno maior, um ganho menor. Quando você trabalha com o interior, às vezes é um puto projeto legal, um projeto que vai ser uma pressão no nível menor, você vai gostar de ver o resultado, porque lembrando que às vezes a gente faz um trabalho só pela troca de horas aí, uma entrega e tal, mas a satisfação também tá no meio da conversa aí. Às vezes tem projetos que são muito interessantes no interior, sabe? Às vezes você sair da capital, respirar um ar novo, respirar pessoas novas, assim, eu acho que vale a pena você não se fechar pra quem já tá na capital e falar assim, não, só trabalho aqui na capital, no meu ambiente. Concordo, e eu acho que às vezes profissionais mais novos têm uma impressão de tipo assim, os trabalhos legais estão na capital e tal. E na verdade uma coisa que eu gosto muito do trabalho que eu consigo fazer hoje é que às vezes vem trabalhos muito legais. Eu fiz um escritório de arquitetura que era de Palmas, no Tocantins, e foi muito legal o trabalho. E assim, foi possível porque ela é um escritório de arquitetura de muito sucesso lá, e eu tô aqui no Rio de Janeiro, mas eu sou uma freelancer, tenho um preço bem mais acessível, então a gente deu match, sabe? E foi um trabalho muito bacana, não precisa ser um escritório de arquitetura super famoso de São Paulo, do Rio, ela tá lá em Palmas, sabe? Mas ela tinha uma postura bacana, ela tinha uma expectativa legal, a gente conversou muito, uma cliente que eu fiz outras coisas pra ela, a gente meio que se manteve notado, manteve uma amizade, foi muito legal. Então eu acabei de perder, infelizmente porque eu não pude atender o prazo, 2 projetos muito legais de Fortaleza, e iam ser projetos que iam ser bem bacanas. Eu até falei, tipo assim, olha, eu queria muito pegar o projeto de vocês, mas infelizmente o prazo que eu posso oferecer é esse, eu não posso ficar também apertando demais meus prazos, não atendo ninguém, né? E se der, vai ser legal, se não der, vamos deixar pra outra vez. E o cara super entendeu, assim, ficou assim, obrigado pela atenção e tal. A ideia de que os trabalhos legais estão em Rio e São Paulo, cara, é totalmente falsa. Tem muito trabalho legal no Brasil inteiro. O Brasil é enorme, tem muita coisa legal. Eu acho que tem muita gente com iniciativas em Jundiaí, em outras cidades, e que, como vem da capital, já tem um pouco mais dessa ideia da necessidade de certos trabalhos criativos, né? Necessidade de um designer, necessidade de um redator, necessidade de um site. E esse cara vai buscar serviços, mas ele não vai conseguir contratar uma agência de São Paulo, né? Talvez nem um freelancer de São Paulo esse cara não vai conseguir contratar. Ele vai ter que achar um profissional que atenda ele. Então, se a gente não tiver profissionais que o atendam de forma legais, ele vai acabar caindo na plataforma de freelancers e achando que, tipo assim, então é assim, então eu boto aqui R$50 e um monte de gente faz um monte de coisa pra mim. É assim que funciona esse mercado? Então tá bom, né? Então é assim que a gente vai fazer. É legal também, como freelancer, você pensar em construir esse mercado também fora das capitais. Tem um menino que assina a minha newsletter, ele sempre manda e-mail, e ele me falou uma vez, tipo assim, que ele foi numa pousada, acho que ele tava, tipo assim, indo nos lugares da cidade, se apresentando, entregando lá o cartão dele, mostrando, né, o que ele podia fazer como designer. E ele foi na pousada, conversou com o cara, e mostrou, e o cara super se interessou, tipo assim, porque quando ele tava lá conversando, a recepcionista da pousada entregou o telefone da pousada num papelzinho, assim, porque não tinha cartão. Aí ele mostrou, tá vendo, cara? Pô, se você tivesse um cartão aqui da pousada, você tem uma imagem mais legal, e o cara ficou super interessado. Então, também é uma questão de como que você vai botar a cara na rua e correr atrás do que você quer entregar e produzir, né? Aí que tá, né? Às vezes a gente fica nessa birra, que nem tu falou de, não, o pessoal fica pensando, né, que na capital é que as coisas acontecem. Só que, na verdade, na capital também tem muita concorrência. Se tu é um cara criativo e tu tá no interior, tu pode te dar muito bem, né? Que nem outro dia tinha alguém falando assim, eu queria tanto trabalhar num coworking de vez em quando, mas aqui na cidade onde eu moro ela é pequena e não tem coworking. Pô, de repente, move os pauzinhos pra abrir um coworking aí, né? Sei lá, tem uma oportunidade aí. Se tá faltando alguma coisa, né? De repente, pode pensar no assunto. Antes o Vini tava falando o negócio de fazer networking, né? No interior, que pode ser um pouco mais difícil. Será que networking no interior ele é mais visto como concorrência? Porque se a gente for pensar com a cabeça da galera mais antiga, isso aqui que a gente tá fazendo, né? 3 designers conversando sobre como fazer melhor o seu trabalho, a gente tá entregando o ouro na mão do bandido, seria pra essa galera da antiga, né? Aqui a gente tá qualificando, digamos assim, a gente tá trazendo informação pra qualificar o mercado, pra todo mundo se qualificar junto, porque daí o mercado fica mais competitivo e aquela coisa toda. Mas será que no interior rola essa mentalidade? Será que a mentalidade do interior é diferente da capital, ou isso aí é um ranço que existe, mas na prática não é bem assim? Eu acho que o interior, ele tem essa característica, eu vou usar essa palavra, mas vocês, por favor, vejam as aspas que eu estou fazendo com o dedo aqui, ridiculamente. Ele é mais atrasado, aspas com os dedos ridículo aqui, fazendo. Mas no sentido de que, sim, são cidades menores em que os relacionamentos são mais diferentes. As tendências, né, as coisas que estão estourando, elas chegam mais lentamente. Mas eu acho que, tipo assim, isso também não é uma verdade menor agora por causa da internet, né? Isso tá mudando. Mas ainda tem
isso, é um pouco mais devagar. O pessoal ainda tem uma mentalidade um pouco mais de alguns anos atrás. Você encontra isso. Mas por causa dessas pessoas que estão vindo da capital para cidades do interior, você também acaba encontrando uma mistura muito grande, né? Aliás, isso é muito notório na escola que meus filhos estudam, então é ridiculamente notório, cara. Você pode dividir, nos eventos, você pode ver a galera que é de Petrópolis. Você tem um pessoal do meio ali, que é mais neutro, mas você pode claramente dividir. Galera que é daqui, todo mundo vai à igreja domingo, porque cidade do interior, igrejas é o social. O pessoal que vai à igreja, conhece, tem os eventos da igreja, e a galera que veio do Rio, que é meio alternativa, riponga, só compra os orgânicos e tal. É notório, cara, a existência desses dois grupos convivendo, assim, nos mesmos espaços, na mesma escola. Todos gostam da escola, né? Assim, são grupos muito diferentes. Então você também tem essa mistureba, assim. Então acho que o que você falou é verdade, mas tá mudando. Mas você ainda tem um pouquinho dessa coisa da capital acontecendo. Pelo menos aqui, com certeza. Eu acho que em Jundiaí é possível que esteja acontecendo isso também, porque o movimento é o mesmo, né? O pessoal da capital indo pro interior, né? Às vezes, será que vale a pena você... Talvez você tenha que ter um caminho que você busque, que seja um meio termo, mas também tem quem vai adorar essa adrenalina. Querendo ou não, é viciante. É um jogo. Quando você tá ganhando o jogo, cara, é divertido pra caramba. Você tá meio workaholic enquanto seu corpo não pifa, seu workaholic enquanto tá entrando no trabalho legal. Enquanto tudo tá dando certo, pô, é legal pra caramba tá nesse ritmo. Aí você, você resolve que você quer ter filho. Você quer continuar vivendo uma vida maluca e ainda viver na capital? Será que vale a pena o custo disso? Sei lá, eu acho que não é tão sustentável assim, se você não tem esse equilíbrio aí. Você sempre fala do autoconhecimento, né? Eu acho que nunca é bacana quando você faz as coisas porque todo mundo diz que é assim que se vive. Eu acho que isso é uma coisa que quem é freelancer já meio vivencia, né? Você já escolheu trabalhar da sua forma. Então você acha que já não tá tanto nesse ritmo assim, tem que ter o emprego, tem que ter o carro X, tem que ter o não sei o quê. Você já tá meio fora disso. E aí dá pra dar um passo além e falar, cara, eu não preciso viver na capital porque, sei lá, tudo tá ali na capital. Eu posso até curtir muito ir no Mágico ou ir no CCBB, mas se eu tiver numa perto, cara, eu posso vir aqui no final de semana e curtir essas coisas e voltar pra uma outra vida. Tem outras formas de viver. São Paulo, por mais que você goste de São Paulo, eu digo que São Paulo é bom só em pequenas doses. Pequenas dosezinhas de São Paulo, isso é muito legal, depois eu vou embora. Por mais que você goste de viver em São Paulo, não é a única forma de viver. Existem várias outras formas. Eu acho que é isso importante, como você tá sempre atento na sua vida. Tipo assim, é essa forma que eu quero estar vivendo? Se agora então beleza, vai em frente. Se você acha que tá na hora de mudar, toma coragem e muda. É engraçado porque acho que depende muito do perfil de negócio, né, que o cara tá abrindo, né? Que nem eu já fiz 2 entrevistas aqui no Aparelho Elétrico, uma com o Thiago Mobilon, do Tecnoblog, e a outra entrevista com o Tony Aiex, do Tenho Mais Discos Que Amigos. Os dois têm uma história semelhante. O Tony Aiex, eu acho que ele tava em Florianópolis, depois ele foi pra uma cidade no interior do Paraná, uma cidade muito pequena. Então, como ele tava com o site, ele fazia tudo pela internet, ele cortou os custos, né, total, assim, imagina, eu acho que era Florianópolis mesmo. Então, imagina, tu sair de Florianópolis, que é uma capital com ares de interior, né, porque ela não é tão grande, assim, ela não é tão metrópole, né, mas mesmo assim o custo é altíssimo de viver lá, né, é alto, e foi pra uma cidade do interior. Então, ele cortou custo com aluguel e tal. Isso é bacana porque daí ele conseguiu viabilizar outras coisas no projeto dele, né, cortou custo, isso aí é fundamental pra quem tá começando no trabalho. E o Thiago Mobilon também, ele começou em Americana, depois ele abriu um escritório, foi pra São Paulo, porque a questão de eventos, de fazer contatos e tal, foi legal durante uma época, só que aí aconteceu um negócio, cumprimentou um vizinho, o vizinho não cumprimentou, era o que acontecia com o Thiago também. Ele chegava no prédio pra trabalhar, onde tinha empresa, que ele tinha comprado uma sala comercial, cumprimentava o porteiro virava a cara, não respondia. Ele encheu o saco, voltou pra Americana. O meu ponto é assim, depende do business que tu tá querendo fazer, de repente é melhor pra um ponto tu ir pro interior, pra que o teu business ganhe respiro e de repente depois tu vá pra uma capital. A questão que o Vini também falou de ter filhos, né, que foi também o que a Dani defendeu muito aí, falando que no interior é bacana por causa da educação dos filhos, né. Tem um caso, um amigo meu aqui de Porto Alegre, que agora mesmo se mudou pra Florianópolis, porque Porto Alegre andava muito violento e ele recente tinha tido uma filha, tava com uma filha de 2 aninhos, eu acho. E a mulher dele falou, a gente precisa sair daqui, porque, né, tá toda hora andando na rua e tal, com essa violência aí, vamos pra um lugar onde a violência é menor. E aí se mudaram pra Florianópolis, apostando que lá a coisa vai ser diferente, né. O momento sim é importante, né, quando tu tá constituindo a família, aí o bicho pega, né. Tem que ir pro lugar mais seguro e também onde o teu negócio seja sustentável, né. Imagina, vai pagar os custos de
colégio, de escolinha, com vida de freelancer sempre no cartão de crédito, né? Se o negócio não tá muito... atrasou um pagamento, pô, tem que entrar no cheque especial, ou senão vai ter que usar o cartão de crédito. É uma coisa de louco, né? Mas a gente tá falando muito de projetos que são viáveis pela internet. E agora, por exemplo, um arquiteto, ele faz o projeto da casa e depois ele tem que ir lá ver se a obra tá sendo bem executada, se de repente ele projetou uns móveis. Isso já não dá pra fazer pela internet, né? Mas sabe que eu tenho alguns clientes arquitetos, né? E eu tive uma cliente que ela atendeu um cliente remotamente. Eu perguntei isso pra ela, né? Como é que ela fazia, se fazia. Ela falou que fez, tipo assim, o que ela tentava fazer era fazer parcerias, ou seja, com arquitetos locais pra acompanhar. Nem sempre dava certo. Mas uma coisa que eu tenho visto alguns arquitetos fazendo, tem um Instagram que é muito bacana que chama ArcExpress. E aí, o negócio não é só fazer o projeto, também é dar as dicas, também é mostrar o como faz, né? Porque o bacana da arquitetura também pode ser, tenho essa semelhança com design, porque eu curto, né, esse assunto sobre design, mas é mostrar que a arquitetura, ela pode ser acessível para todo mundo. A arquitetura, que nem o design, também tem essa mentalidade, tipo assim, a arquitetura é coisa de rico, né? Contratar um arquiteto para fazer meu projeto, pô, tem que ter dinheiro, não posso fazer isso. Mas sim, você contratar um arquiteto, você precisa ter dinheiro para pagar o arquiteto, afinal de contas, é o trabalho dele. Mas não é assim que é coisa de rico. E você pode ter benefícios da arquitetura na sua casa, não necessariamente contratando um projeto enorme, né? Você pode ter projetos mais simples, projetos menores, ou você pode ter dicas, ou você pode ter a consultoria de um arquiteto. Então, eu acho que depende um pouco do como o arquiteto formata o serviço que ele oferece. Eu concordo que é mais difícil, com certeza, né? Porque tem uma exigência, assim, de você estar no local. Um fotógrafo também, por exemplo, né? Ele vai fotografar a locação e tal. Se ele, de repente, é fotógrafo de produto, talvez, sei lá, possam mandar as coisas para ele fotografar, sei lá, mas é um cara que precisa ir, né? No lugar que ele precisa fotografar. Possa ser mais difícil, mas eu acho que você pode imaginar outros jeitos de trabalhar. Um fotógrafo, por exemplo, talvez possa ficar numa boa, numa cidade nos arredores de São Paulo. O escritório dele é móvel, digamos assim. Ele pega o carro um dia e ele vai fotografar em São Paulo, volta e arruma outras coisas em outras cidades ali no entorno também, e vai fotografando. O arquiteto também, de repente, pode fazer assim. Eu tenho uma amiga que ela é fotógrafa de casamento. Ela foi. E ela virou nômade. Mas o que ela fazia era assim, ela tinha... O trabalho dela era em ciclos. Então ela tinha os ciclos de fotografar, os ciclos de editar e montar os álbuns. É que a gente tá defendendo muito que assim, é legal morar no interior também. Não feche essa porta. Se isso é uma intenção sua, se hoje você vive no interior, se você programa a sua vida em ciclos, que você tem dias de ir para São Paulo, para a capital, se isso for do seu interesse também, né? Talvez você consiga administrar sem ter que mudar. Tem muita banda, né, de rock ou o que seja, que acaba vindo para São Paulo porque aqui movimenta muito o mercado musical. Então, aí eles vêm República, montam uma casa, muda a banda inteira. Isso aconteceu com vários, muitos gaúchos, inclusive, vieram para cá por isso. Porque acham que aqui é como se fosse, tipo, a terra da oportunidade, sabe? Tipo, assim, com a esperança de que, tipo, não, agora vai dar certo. E aí torra uma grana, investe pra caramba nisso, assim. O que também é legal, se você tem coragem, tem essa vontade de ter esse risco, tem que enfrentar mesmo. Mas às vezes você consegue fazer isso com doses, assim, sabe? E sentindo aos poucos e aumentando conforme a necessidade. Até o momento que você chega assim, putz, eu preciso estar lá todos os dias da semana, não tenho mais como ficar indo aos poucos. E aí você muda de uma vez. Verdade, isso pode ser uma opção, com certeza. Eu não sei se eu acredito tanto nisso, Vini, porque eu acho que muita coisa não acontece só por tu não tá lá. E daí é difícil, acho que essas doses homeopáticas funcionarem até o ponto de... Só se tu tem um produto muito bom, muito competitivo, teu produto, teu serviço. Aí tipo, pô, cara, vem pra cá porque tá acontecendo. Porque às vezes tu tem que estar lá e tem que estar perto das pessoas, dos eventos e tal. Mas eu acho até que o Vini não quis dizer, tipo assim, vou levando, tipo, não no sentido do vou ver se vai dar certo, mas no sentido assim, de vou planejar, sei lá, então vou passar uma semana lá em São Paulo e eu vou correr atrás de todos os barzinhos, sei lá como é que o músico faz, e eu vou tentar agendar um monte de show e vou tentar agendar, sei lá, no começo do mês que vem, que aí eu vou passar uma semana ali em São Paulo fazendo show. Algo nesse sentido, eu não sei se isso funcionaria. Imagina a Dani, por exemplo, tem 2 filhos. Talvez uma das prioridades deles seja uma educação de qualidade, né? E é um custo, na capital, é muito caro para ter uma educação de qualidade. Às vezes não justifica você viver os 7 dias com a sua família na capital, se talvez as coisas mais importantes para vocês estejam fora, entende? Uhum. Por mais que você queira o dinheiro que tá aqui, você queira essa conexão, que nem, por exemplo, eu tenho 2 primos que eles são de Santos, e eles sobem e descem todos os dias pra trabalhar aqui em São Paulo. E ele juntou mais uns 3 caras, então são 5, eles chegaram a comprar um carro junto pra não ter que pegar fretado, entendeu? Uma doideira. E eles fazem isso, sei lá, 10 anos. Só que meu primo, eu percebo que ele não conseguiu se conectar às pessoas de São Paulo, entende? Porque acaba o horário de trabalho, ele volta pra Santos. Então,
ele vive isso que o Henrique tá falando. Você tá vivendo ainda o interior e você não tá fortalecendo os laços. Eu, como nômade, eu percebi isso, assim, tipo, tá bom, eu tinha coisa rolando, sempre me indicando, tentava fortalecer pela internet que dava, de relacionamentos. Só que eu estando aqui, cara, que nem a gente tá gravando aqui, mas se eu não estivesse gravando, eu estaria tomando uma cerveja agora com o pessoal que é meio de trabalho, fazendo trabalhos comigo. Dá pra você fortalecer muito mais os seus contatos que te trazem dinheiro também. Mas acho que também é uma escolha isso. Eu entendi o que o Henrique tava falando, tipo assim, levar numa, tipo assim, vamos ver se dá. Acho que não é legal, porque não é de uma forma pensada, mas você pode escolher isso, tipo assim, ok, eu entendi que fazendo isso, eu vou perder algumas oportunidades. É o que o Vini falou, né? Eu abro mão de algumas oportunidades porque eu quero outras coisas, tem outras coisas que são importantes pra mim, que eu preciso, já que no interior é mais legal pra mim. Isso me lembra muito da época que eu procurava emprego aqui em Porto Alegre. Morava em Venâncio Aires, no interior, e procurava emprego aqui em Porto Alegre. E mandava e-mail naquela época nos classificados da Zero Hora, né? Jornal daqui. Eu comprava a Zero Hora e ia nos classificados de trabalho. Eu mandava vários currículos e tal, né? E volta e meia recebia um telefonema e o cara, tu tem como vir aqui amanhã pra gente fazer uma entrevista, não sei o que, bababá. E era totalmente fora de mão, assim, eu tinha aula, né? Tava na faculdade, não sei o que. E aí não tinha. Daí eu, não, mas eu posso tal dia, não sei o que. Não, mas eu preciso logo, porque não sei o que, bababá. Mas faz o seguinte, então se tu tá vindo morar em Porto Alegre, na hora que tu morar em Porto Alegre aqui, tu tiver o endereço aqui, né? Na hora que tu te sentar na capital, me liga que a gente conversa, a gente vê uma oportunidade pra ti. Então eu sinto muito isso, assim, que tipo, quando tu tá nessas oportunidades, tu tipo, porra, se tu tivesse lá, a coisa já tava acontecendo. Esse cara talvez esperasse por mim se ele visse em mim que eu fosse um grande talento, sabe? Assim, porra, esse cara faz isso como ninguém, é único isso aqui e vai agregar muito valor na minha empresa. Mas como eu era aquele cara que tava em início de carreira, mediano, né? Tá, consigo arrumar um outro cara que nem o Henrique aqui, não preciso esperar por ele. Isso é um amadurecimento da carreira, assim, eu vejo isso, assim, tendo os meus projetos que eu faço hoje, o caso mesmo que eu falei que, né, que eu perdi 2 projetos que eram bacanas, que eu não podia atender o prazo, porque acontece muito de cliente chegar e falar, cara, eu preciso logo. E da forma que eu organizo meus trabalhos assim, tá cada vez mais difícil eu atender o cliente que precisa logo, que eu vou agendando os meus trabalhos, que é pra não ficar pirando, né, pra poder entregar bem e tal. Então, normalmente eu tenho uma data pra buscar, eu posso começar tal data, mas é isso que você falou. Se eu tivesse mais no início da carreira, não tivesse o portfólio, não tivesse as indicações e tal, seria muito mais difícil eu conseguir clientes que esperassem essa minha data chegar. Isso foi um momento da minha vida que eu comecei a fazer isso, porque eu percebi que eu precisava. Por sorte, também era um momento em que era possível pra mim fazer isso, e foi funcionando, mas é difícil, porque às vezes dá um medinho, né? Porque, afinal de contas, você tem que recusar, você tem que dizer que não pra alguns projetos. Que podia ter entrando grana naquela hora, mas pra mim, a carreira, eu paro, respiro, cruzo os dedos, eu não sinto muito, agora eu não posso atender exatamente pra não comprometer a qualidade que eu quero e a forma que eu quero viver também, mas não é fácil. Agora, eu acho uma coisa que eu acho importante comentar, a gente fala muito de morar no interior, tal, é legal, mas acho que uma coisa, quem tá pensando em morar no interior tem que ver é a questão de infraestrutura, porque se você vai trabalhar pela internet, você precisa de uma internet, obviamente. E interior do Brasil é um pouco mais complicado, né? Interior da Europa, interior dos Estados Unidos, você tem cidades de interior que tem uma boa infraestrutura, assim, não é muito incomum. No interior do Brasil já é um pouco mais difícil, dependendo da cidade que você tá. Então, uma coisa que quando a gente tava procurando casa aqui, era a primeira coisa que eu perguntava, qual a internet que tem, qual é o provedor, quem que tá, como é que funciona, porque eu precisava ter certeza que eu tinha essa infraestrutura antes de mudar, né? Eu morei numa casa aqui, que eu tinha uma opção de internet, que era meio mais ou menos, eu não tinha nada que eu pudesse fazer, porque eu não tinha outra opção. Se você tá pensando em mudar pra uma cidade interior, beleza, mas vai lá, pesquisa, bate na cara de pau, na casa do vizinho mesmo, pergunta, vizinho, vem cá, você tem internet aí? O que você usa? É legal? Funciona? Aí pergunta pro que o cara usa também, né? Às vezes o cara fica vendo só vídeo de gatinho no YouTube e você precisa trabalhar, talvez não vai se servir. Então, esse é um ponto muito importante para prestar atenção. Agora, as cidades de interior mais próximas das capitais, eu acho que a maioria delas já tá com uma estrutura mais bacana. Aqui, cara, deu muita sorte. Quando a gente mudou para esse condomínio aqui, a gente adorou a casa, tal, queria comprar a casa. Falei, cara, tem que ver qual a internet que tem, porque se não tiver, acabou. Não rola essa casa, não interessa o quanto a gente amou ela. E aí aqui já tava toda cabeada de fibra ótica, cara. Putz, que sonho. E tem uma segunda opção, que tem a cabeada de fibra ótica e tem internet a rádio, e tá entrando um outro competidor aqui. Então, assim, ok, tem a infraestrutura que eu preciso, funciona. E falando de infraestrutura, outra coisa que é legal prestar atenção também, que às vezes a gente não nota, é
transporte. Onde eu moro é muito... Obviamente as pessoas andam de transporte público, mas pra mim, principalmente que tem filhos, eu tô a 5 minutos de carro do centrinho do meu bairro aqui, mas é isso, é ladeira. Então é difícil viver sem carro. Então vir pra essa casa aqui, eu precisei ter um carro. E às vezes pode acontecer pro outro lado, você ir numa cidade interior e você perceber que, cara, que beleza, que eu não preciso de carro, eu posso andar pra fazer tudo, né? E de repente você vendeu o carro, mas você entender como é que é a infraestrutura de transporte entre os bairros também, como funcionam os bairros. E é sempre uma aventura, porque não é só você mudar de cidade. Até quando você muda de bairro, eu também já mudei de bairro um monte de vezes, já mudei muito na minha vida. Você muda toda a sua rotina e a sua estrutura, tipo assim, o mercado que você frequenta, se tem as coisas que você precisa, sei lá, os médicos que você precisa ir, os serviços que você precisa. Então, se você entrar numa piração de ficar pesquisando a cidade inteira, se tem tudo que você precisa, você não vai mudar, porque é mais fácil você ficar onde está. Mas é interessante você ficar ligado, perceber quais são as coisas que são essenciais para você, nesse caso, conexão de internet. Se você tem filhos, né, tem uma escola que você acha bacana, que de repente segue a metodologia que você quer, vai estar perto de você, né, fazer essas investigações para definir essa mudança, né. Essa questão de internet que tu falou é muito curioso, porque também não é só no interior, né, eu morei em Florianópolis e lá tem uma questão de, não sei como é que tá agora, né, e lá tem muito morro, né, e em alguns casos, naquela época, só empresa via rádio, com internet via rádio que atendia, várias localidades, e era péssimo, né, porque tem morro, o sinal ficava fraco, chovia, desaparecia a internet, era um horror pra trabalhar naquela época, e imagina, era uma época assim que o YouTube tava nascendo, né, então imagina hoje, muita transferência de dados, por exemplo, esse podcast aqui eu vou transferir depois lá pro Maicon da Tomate Cereja, vou usar um WeTransfer e tal, né, isso naquela época era um negócio que tipo, não sabia se ia dar certo, sabe, tinha que rezar pra funcionar, pro tempo tá bom, e é uma coisa que eu me lembro que irritava muito, assim, porque impossibilitava muita coisa, né, a internet tinha, mas não tinha tanto assim, e essas coisas que tu falou, com certeza, tem que pensar na estrutura, né, pra onde as pessoas vão. Eu acho que hoje tá muito difundido esse negócio de morar perto da praia, né, até a Dani e eu, a gente já tinha trocado uma ideia, um tempo atrás a Dani me enviou uma notícia falando que no estado de Santa Catarina tem muita startup, né, tipo, acho que no Brasil é o lugar que mais tem startup, assim, por número de pessoas, né. É o estado com maior densidade de startup, que é o número de startups por número de habitantes. E aí eu tava olhando agora, antes da gente começar a gravar, e é curioso que em Florianópolis, a tecnologia já ultrapassa o faturamento do turismo lá. A gente pensa, pô, não, Florianópolis, né, Santa Catarina. Santa Catarina lá é turismo, o que é famoso também é por malharia, se eu não me engano, né, muito famoso por isso, assim, o que movimenta a economia lá. E pra tu ver, ó, a tecnologia já, as startups estão se fundando lá, tem uma cena forte e tal, e a galera tá indo morar perto da praia, né. E aqui rola com a Luísa, né, minha namorada, volta e meia a gente fala, vamos morar perto da praia e tal, não sei o que. E claro, né, no sonho, tudo é muito bacana. Imagina, né, a gente morando perto da praia e tudo funcionando. Quando eu paro pra pensar, esse negócio da internet já me dá medo, né. Imagina o cara numa pousadinha em Garopaba. Mas é engraçado até você falar essa coisa de morar na praia. Eu sou totalmente oposto. Eu sou carioca, mas eu sou uma carioca que nunca curtiu praia, cara. Eu brincava que eu iria à praia quando azulejasse em tudo. Nunca foi a minha onda, mas eu gosto muito de caminhar no calçadão. E eu vinha de uma cidade de praia, eu mudei pra uma cidade de praia que é Vila Velha. E não ia muito. Eu morei por um tempo de frente pra praia, né? Em Vila Velha era muito mais possível isso. Eu morava num apartamento, tinha um varandão super legal de frente pra praia, que era super tranquilo, acessível. E quando eu vim pra Serra, no Rio de Janeiro, é uma coisa que mudou muito o meu estilo de vida, porque eu corria na beira da praia, eu caminhava na beira da praia. A praia, apesar de eu não frequentar a praia, ela tinha uma influência grande na minha rotina, assim. Que agora eu não tenho mais, eu não tenho praia. E pra mim foi muito estranho, como eu já corria naquela época, eu vim pra cá, eu corro, eu tive que meio que reaprender a treinar, porque eu corro na rua. É bom ter um monte de maluco igual a mim, porque eu sou a maluca que tá correndo, né, em volta da praça e corre na beira da rua, porque cidade do interior nem sempre tem calçada, tem lugares que não tem calçada, tem ruas que são ridiculamente estreitas e o ônibus precisa passar. Cidade interior tem dessas coisas, gente. A gente, às vezes, quando vem da capital, você fica olhando, tipo assim, gente, como que isso aqui funciona, pelo amor de Deus? É uma coisa que eu tive que reaprender. Não é exatamente um super drama, assim. Já corri na BR, a minha irmã ficava estressada. Você corre na BR? Você falou, cara, onde eu tenho pra correr? Eu corro na BR. Mas é isso, né? A mudança também é isso, influencia na sua rotina. Mas é o que o Vini falou também, eu acho que também é um aprendizado, sabe? Também te transforma, também te dá uma casca, né? Isso de você ter que se adaptar a certas coisas por causa dessa mudança também te faz uma pessoa melhor. É isso aí, pessoas. Acho que a gente falou bastante, né? Não sei se tem mais alguma coisa pra complementar. Vou passar a pelota pro Vinão aí, Vinão. Quer complementar? Deixar aqueles não links que tu nunca deixa? Então, pô, eu acho que essa questão da capital e interior
Eu acho que varia muito de quem nasce da onde a pessoa vem, né? Mas nunca pode ser uma limitação. Tem que ser um pouco da busca de cada um. Não pode ser algo forçado, não pode ser algo que eu tenho que ir pra capital, senão eu não vou ter sucesso. Não, vão ter outros caminhos. Só que aí você começa a entrar e olhar assim, quanto que ganha a pessoa na sua profissão na capital? Vai ganhar mais, não vai ter jeito. Cara, será que vale ganhar mais? Porque tem muita gente que vem pra capital, cara, que aí tá morando num lugar super afastado. E aí, mesmo que ela veio pra ficar mais perto de um cliente, cara, ela tá morando em São Paulo, só que é tão longe, cara, que, putz, cara, será que justifica? Você poderia estar morando num lugar com custo de vida mais baixo, uma casa melhor, mais confortável, mas tudo bem melhor pra você, só que, tipo, porque existe, talvez, pra algumas pessoas, é meio pejorativo ser interior, né? Eu morei no interior agora, um tempo atrás, aqui em Campinas, que é a cidade da minha esposa. Então, quando a gente voltava da nossa vida nômade, assim, voltava por um tempo, antes de viajar, a gente ficava na casa da minha sogra. E, cara, pra mim foi terrível, foi muito ruim, porque, tipo, eu não conhecia ninguém lá, também, tipo, acabou não rolando conexão com a cidade. Então, tipo, pra mim foi muito complicado. E, assim, sempre que tinha alguma coisa pra São Paulo, eu ia lá e ia pra São Paulo. Pra mim foi meio frustrante esse morar no interior, porque eu não tava tendo os benefícios de morar no interior. Mas se você tá morando no interior e você encontra o porquê que você tá morando, o seu porquê de estar ali ou tá na capital, cara, tudo vai caminhar bem. Eu sou bem otimista, assim, nisso. E hoje, cara, tipo, tem internet. Você pode trabalhar com uma pessoa de Londres, tipo, numa boa. Eu tô trabalhando um trampo com uma pessoa de Detroit que me achou na internet. Não existe mais essa limitação. É mais qualidade de vida, eu acho. Beleza, Vinão. Então, muito obrigado pela participação aí. Vou dar meus 2 centavos aqui antes de passar a pelota pra Dani Lima. Cara, eu acho que isso aí varia muito do estilo, da proposta do teu negócio. Se tu quer ser freelancer, se tu quer, sei lá, tu quer criar um site, uma startup. Depende muito do que tu tá planejando pra tua vida, né? Do momento, como a gente falou aí, questão de crianças, se tu vai ser pai, se vai ser mãe, né? Isso tudo varia de acordo com o perfil que tu tá. Eu acho que é válido, se tu tem muita vontade de fazer um projeto acontecer, digamos, tem muitas histórias de startups e tal, que os caras foram morar, putz, eu não sei se é os caras do SoundCloud, mas os dois dormiam na sala do apartamento da namorada de um deles, um negócio assim. Tipo, os caras só paravam, a gente agora é 5 da manhã, vamos dormir. Eles dormiam no colchão, no chão, pra não acordar a mina, não influenciar, assim, no dia a dia da guria. E no outro dia, 8 da manhã, já estavam de pé, já sentavam no computador e ficavam programando de novo, né? Então, são alguns esforços, às vezes, o cara precisa fazer pra fazer o seu projeto acontecer. Então, se preciso for morar no interior um tempo pra reduzir custos e conseguir focar no que tu precisa fazer, por que não? É do jogo, né? Não é feio. É uma jogada que tu pode fazer. E ainda mais tu pode conduzir tudo pela internet, né? Depois volta pro interior, ou vai morar onde quiser, ou vai ser nômade digital, aí pode conduzir a coisa como quiser, né? Independente se for freelancer, tiver startup e tal, tem que saber aonde tu quer chegar, tem que ter o teu plano de negócio bem traçado. E como o Vinão falou, tu vai conseguir fazer a coisa acontecer se tu te esforçar, ou seja na capital, ou seja no interior. Se tu souber como conduzir a coisa, não é o local que tu tá que vai te impedir, né? Mesmo no interior, a questão de concorrência, a mentalidade é diferente no interior. Cara, quem sabe começa a quebrar essa mentalidade, não deixa isso te impedir de fazer alguma coisa. Que eu não consigo fazer networking com pessoas que são da mesma área que eu, porque de repente eles acham que eu sou concorrente, eles não querem conversar sobre o mercado comigo. Cara, de repente começa a fazer workshops, começa a fazer palestras, eventos, tu mesmo, começa a conduzir as coisas pra chamar as pessoas pra importância do design gráfico, a importância da redação na propaganda, a importância de programar, de automatizar os processos numa empresa. Começa a chamar a responsa pra ti e fazer a mentalidade das pessoas mudar. Não precisa ser vítima do, não, mas aqui não dá por causa disso. Cara, mas de repente é a hora de tu levantar a bandeira que as pessoas vão atrás. E daí tu já vai ser um pioneiro e já vai ser visto diferente dentro desse meio. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Esse é os meus 2 centavos aí. Agora eu passar a pelota pra Dani Lima. Vai lá, Dani, amarra tudo aí. Eu vou falar um pouco de economia, mas é bom destacar, assim, que eu não entendo lufas de economia, eu tenho a minha visão particular de economia, tá? E é dessa que eu vou falar. Eu acho, tipo assim, pra mim, o meu entendimento de economia, tipo assim, é a movimentação de dinheiro, sabe? Dinheiro passando entre a mão das pessoas, assim. E eu acredito muito na coisa de consumir local, né? Tipo, se você quer ver a sua cidade prosperar, você quer ver o seu bairro ser bacana, cara, então gasta dinheiro ali na loja do seu bairro, sabe? Dá muito feedback bom pro cara que tem a lojinha do seu bairro, né? E aí, com isso, né, o dinheiro vai rodar ali e a coisa vai prosperar. Isso de vir morar no interior é um pouco isso também, porque quando cidades do interior, que a gente fala, às vezes não tem infraestrutura, porque nada dá certo, sei lá, o restaurante abriu e logo fechou. Esses movimentos, eles acontecem na capital e no interior. Talvez no interior seja mais notório, porque quando abre um restaurante novo, é um evento e todo mundo vai lá e vai ver o que tá acontecendo, e quando fecha, todo mundo fica sabendo. Na capital, restaurantes abrem e fecham, né, e muita gente mal nota. Mas se você tá no interior,
interior, você pode cavar essas oportunidades, você pode criar essas oportunidades, você pode mostrar o seu trabalho, você pode estar levando dinheiro para a cidade, fazer aquela cidade crescer. De repente, até você assume o risco de mudar para uma cidade em que a estrutura de internet talvez não seja tão legal. Mas se você notar que está tendo um influxo de pessoas indo para lá, né, talvez apareça alguém para investir na estrutura de internet. Se você começar a colocar dinheiro nos negócios locais, coisas vão começar a florescer. Então, eu acho legal olhar por esse lado também, porque a gente fala muito, e agora então só se fala em crise, né? Mas a gente olha muito esse lado da escassez, mas crise também, na verdade, é uma oportunidade. As coisas estão mudando e não faz sentido, não é viável para um país do tamanho do nosso a gente ficar achando que o dinheiro só tá no Rio e São Paulo, nem mais no Rio, né? Acho que no Rio já não tá mais, não. Tá só em São Paulo. Não é viável, não é possível. Isso tem que se distribuir, as coisas têm que acontecer. E esse exemplo de Santa Catarina, o estado com mais startups no Brasil é São Paulo, disparado. É a que tem mais startups. Mas é interessante que Santa Catarina é com maior densidade, ou seja, tem mais startups quando você compara com o número de habitantes. Então, isso quer dizer que você tem muita iniciativa em Santa Catarina. Você tem muita inovação, tem muita coisa acontecendo lá. As pessoas estão nas suas cidades, lá onde elas ou foram para lá, onde elas moram, estão fazendo as coisas acontecer, independente de ficar com essa coisa de pensar, preciso estar em São Paulo, precisa ser lá, só lá que acontece. Não é. Então, e quanto mais as pequenas cidades do país crescerem, melhor vai ser para a economia, para o país como um todo, para a economia como um todo, né? Essa é a minha visão. Se entrar algum economista aí, pode comentar que, tipo assim, que eu tô completamente enlouquecida. Eu tenho a minha visão particular sobre economia, meu marido às vezes fica meio maluca com ela, porque ele gosta mais dessa coisa de economia, mas pra mim é isso, né? Cara, a economia é movimentar dinheiro. Movimentar dinheiro é isso. Você oferece seu serviço, você cobra por ele, mas você transfere seu dinheiro também pro serviço que você acha legal, você paga pela coisa que você acha que vale a pena, você não paga pela coisa que você acha que você tá errada. Tem uma expressão americana que eu acho muito legal, que é vote with your dollars, que é, tipo, votar com os reais. Então, tipo assim, você bota dinheiro, sei lá, no cara que você acha legal. Você tem um café que botou, sei lá, que botou alguma coisa homofóbica e você não acha legal, você não compra mais naquele café. Eu acredito muito nisso. Eu acho que isso é muito legal. E essa coisa de estar na capital ou interior, eu acho que tem muito a ver com isso. E o que o Henrique tava falando de você fazer acontecer na sua cidade, às vezes a gente tem essa impressão de que as coisas só acontecem no Rio e São Paulo, né? Em Belo Horizonte também, tá despontando um pouco agora. Mas não é verdade. Em Petrópolis, tem 2 anos já seguidos que estão organizando o TEDx Petrópolis, que é um evento com selo lá do TED, que eles trazem palestras, e tá acontecendo aqui em Petrópolis. Eu não consegui nenhum dos 2, ano passado eu não fiquei sabendo a tempo, e esse ano aconteceu bem quando eu tava viajando. Achei uma pena, eu queria muito ter ido, mas não deu. E é uma cidade, cara, que tem várias cidades aqui de entorno, de pessoas que podem vir aqui, que moram, de repente, aqui por perto, e poderiam vir aqui, porque é perto. Juiz de Fora também é mais ou menos perto aqui, mas podem vir pra cá. Então, eu entendo que, tipo assim, às vezes é mais difícil você saber o que tá acontecendo nessas cidades menores. Às vezes é mais fácil saber o que está acontecendo nas cidades maiores, no Rio de Janeiro e em São Paulo, nas capitais. Mas se você correr atrás, é possível encontrar. Como eu falei, eu entrei para um grupo de designers aqui, que todo ano a gente faz o Design Petrópolis, faz uma exposição, tem workshops, tem palestras, e é muito bacana. E a iniciativa é exatamente essa. São profissionais que moram aqui, são daqui, tem profissionais de renome, profissionais de design de móvel que já participaram de feira em Milão e estão morando aqui, e estão querendo, tipo assim, pô, só Petrópolis, nós somos daqui, a gente quer que o nosso trabalho apareça aqui também, que as pessoas se beneficiem do nosso trabalho aqui também, na cidade que a gente gosta e que a gente mora. Então, vale se espalhar. Eu acho que é preciso se espalhar por esse país que é enorme. Vale pensar nele no tamanho que ele tem, não só, né, só naquela capital. Bom, no mais, o meu site é www.danilima.com.br. O Medium, o perfil também é Dani Lima. Instagram, Dani Lima Designer. No Facebook também é Dani Lima Designer. Tem a minha newsletter Cartas Criativas para Otimistas Incuráveis, em que às vezes eu falo as minhas visões meio malucas sobre economia também. Não falo sobre economia exatamente, não tenho nenhum cacife pra falar sobre isso, mas, tipo assim, ser otimista ou incurável é exatamente olhar pra alguma coisa e falar, cara, dá pra melhorar isso aqui pode funcionar e correr atrás disso. Então, eu tenho muito esse hábito de ficar olhando, né, tipo assim, o problema, a crise e tal, o que a gente pode tirar disso, o que a gente pode fazer isso funcionar. E algumas dessas ideias malucas vão parar na minha newsletter, mas eu também falo de design e de marcas, se alguém se interessar. Feito, galera. Belíssimo podcast. Muito obrigado aí pela presença de vocês dois. E esse então foi o episódio número 36 do podcast do Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. Como você vê o fato de morar numa capital ou no interior? Isso ajuda ou atrapalha o seu negócio? Conta pra gente lá nos comentários do blog e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante pra todo mundo que trabalha de forma independente. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades
curiosidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então fica aí. Interaja com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico e no Twitter é @ligaoaparelho. E seja da Liga Oficial dos Apoiadores do Aparelho Elétrico. Olha que nome bonito, Liga Oficial dos Apoiadores do Aparelho Elétrico. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/seja da Liga. Lembrando que todos os links citados nesse episódio estão na descrição do post, lá no blog do Aparelho Elétrico. Beleza? Então era Wilson, um abraço e adiós. Voltei, desculpa. Não, eu achei que ele tava bancando, tipo, o paulista mal educado, assim. E aí, Vinão, tudo certo? Ah, você começou a gravação? Já? Já comecei a gravação. Não, cara, a gente tava falando do meu vizinho, cara, quando caiu. Caraca, velho. Desculpa, Henrique, peraí. Cara, eu falei com a Fran, né? Ela falou assim, Vini, é que você fala tão pouco. Eu falei, caramba, mas acho que eu já falo tanto. É que a gente corta tudo na edição.